E uma decisão judicial gera polêmica na hora da contratação de novos empregados por uma empresa. É que os candidatos a uma vaga podem ter a sua vida financeira, jurídica, criminal, pesquisada antes mesmo da contratação. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Dicas de Direito. Para falar sobre ele, eu converso agora com a advogada, a doutora Michele Guilhermina Martins. Doutora Michele, obrigado pela presença. Primeiramente, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. E eu gostaria de saber o seguinte, na verdade não é uma lei, foi uma decisão judicial específica de um caso de 2002, lá em Sergipe, né? Uma loja fez isso uma vez e a pessoa se sentiu discriminada. Como é que é essa história? Exatamente. Ela, no processo de contratação, ela realizou as pesquisas nos órgãos de restrição ao crédito, Serasa, SPC, e fez a pesquisa também nas delegacias de polícias, nos órgãos do judiciário, para ver se a pessoa tinha alguma inscrição, no caso dos órgãos de restrição ao crédito, indevida, de mal pagadores, que todo mundo fala, né? E se tinha algum processo criminal e até civil contra ela. E a pessoa se sentiu discriminada ao concorrer à vaga e fez uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho da região de Sergipe, né? E eles entraram com ação civil pública contra esse supermercado, alegando que, na verdade, houve uma invasão de privacidade, né? A intimidade, o direito dela, a honra, a imagem foi ferido. O supermercado recorreu dessa. O supermercado recorreu, reverteu em última instância pelo Tribunal Superior do Trabalho, e aí, nesse momento, os juízes entenderam o seguinte, não, na verdade não há nenhum tipo de violação. A conduta social da pessoa é possível de ser investigada, porque os órgãos são públicos, né? Todo mundo tem direito a acessar o Serasa, o SPC, os outros órgãos de restrição ao crédito e até mesmo no judiciário. Você pode fazer uma pesquisa por nome, por CPF, você vai saber se a pessoa tem ou não eventuais ações contra ela ou dela contra alguém. Pois é, e o mais interessante agora é que esse caso isolado lá de Sergipe, ele serve de exemplo nacional. E agora, doutora, as empresas podem usar a mesma coisa e começar a pesquisar a vida do funcionário antes da contratação? Isso se tornaria legal judicialmente? Tudo tem que ser feito observando seus limites, né? A empresa, ela pode, sim, fazer as pesquisas nesses órgãos, conforme foi citado anteriormente. Mas ela também não pode ir muito além. Pesquisar a vida pregressa do candidato à vaga, se ele é, às vezes, socialmente aceitável, tudo bem, mas até onde vai isso? A empresa tem que estar atenta aos limites legais. Se a pessoa se sentir ainda assim ofendida, ela tem direito a tentar uma reparação de danos, a indenização, enfim, alguma outra medida judicial cabível. Aliás, podem gerar várias brigas judiciais nessa história, se esse exemplo pegar, né, doutora? Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de uma empresa fazer pesquisa na Serasa, no SPC, do candidato à vaga. Só que aí eu venho com a observação. Se uma pessoa tenta arrumar um trabalho, um emprego, justamente para ganhar um pouco de dinheiro, para sanar as dívidas, as contas. Quer dizer, essa pessoa, se for desse jeito, se todo mundo for seguir esse exemplo, ela não vai conseguir trabalhar mais se ela tiver alguma dívida, né? Mas no caso, as empresas fazem as pesquisas de acordo com o cargo que elas querem ocupar. Então, se ela tiver um cargo disponível na área financeira, certamente um indivíduo que tem uma inscrição no Serasa, no SPC ou em qualquer órgão de restrição ao crédito, vai ter um pouco de dificuldade se tiver, né? Exatamente. Se tiver um outro candidato do mesmo nível, mas que não tem essas inscrições, certamente ele vai ser privilegiado. Ou seja, se a pessoa não sabe trabalhar nem na vida pessoal com a parte financeira, como é que ela pode se candidatar a uma vaga? Exatamente, na empresa. Então, na verdade, essa decisão judicial, ela tem os dois lados. Ela serve só para dar um parâmetro para que as empresas possam consultar e fazer pesquisas sobre os possíveis contratados em determinadas funções que a empresa oferece. Isso já acontece muito? Aqui em Uberlândia, por exemplo, as empresas já têm esse hábito? Acredito que sim. As empresas especializadas em contratação, né, essas empresas de recursos humanos e até mesmo as empresas individuais que não têm esse serviço terceirizado, já fazem essa pesquisa, porque eles querem adequar o candidato à vaga que eles têm. Então, na verdade, o perfil do candidato também, para o perfil do candidato, também analisa-se isso. Tá certo. Doutora, muito obrigado pelas explicações. A gente espera que esse exemplo não sirva de brigas judiciais e sim uma melhoria nesse sistema de contratação. Muito obrigado, viu? Obrigada a você.